Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu vim falar com vocês sobre o MK Ultra. Roda a vinheta. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você não é inscrito no canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Alguns dias atrás eu postei várias enquetes no Instagram sobre teorias da conspiração e uma delas era sobre o MK Ultra e muita gente me mandou mensagem pedindo para explicar um pouco mais do que era. Eu expliquei bem rapidinho lá nos stories mais ou menos o que era, só que eu preferi trazer para o canal a teoria completa e alguns exemplos do MK Ultra também. E a gente começa falando sobre o que é de fato o MK Ultra. O nome MK Ultra significa Monarch Mind Control, que quer dizer controle monarca da mente. O MK Ultra foi, e talvez ainda seja, a gente vai conversar sobre isso, uma técnica de controle mental criada pela CIA e usada inicialmente em militares, mas que depois acabou passando para os civis também. Existem duas teorias sobre o real propósito do MK Ultra, sobre o porquê ele foi criado, e as duas estão de certa forma interligadas. A primeira fala que ele foi usado para ser uma espécie de lavagem cerebral pós-tortura. Ou seja, a pessoa que foi torturada seria submetida a essa lavagem cerebral para não lembrar o que aconteceu e não ter como denunciar. E a segunda fala que esse método existe para literalmente criar escravos mentais, ou seja, pessoas que podem ter a mente controlada a qualquer momento. Essa teoria fala que a técnica era usada somente em soldados no início, só que depois eles viram que seria lucrativo ser usada na área do entretenimento também. E essas duas teorias estão ligadas porque reza a lenda que vários casos da primeira, no caso da lavagem cerebral, foram falhos. E as pessoas que falharam nesse processo, que não conseguiram concluir, se tornaram escravos mentais. A origem do MK Ultra em si é bastante controversa, porque durante toda a história existem vários registros de casos similares ao controle monarca, casos envolvendo o uso de poções, alucinógenos e até hipnose. Só que só no século XX foi que se firmou o termo controle mental, e começaram a aplicar técnicas modernas em massa. A técnica moderna mais utilizada é a do controle mental baseado no trauma, onde a vítima é exposta a uma série de torturas e tratamentos de choque, fazendo com que no final ela acabe perdendo o controle total da mente dela. Essa técnica foi implantada nos Estados Unidos pela primeira vez por Sidney Gottlieb, conhecido como Joseph Mengele americano. Joseph Mengele, para quem não lembra, era um médico nazista que ficou conhecido como Anjo da Morte. As técnicas modernas só tomaram forma como o projeto MK Ultra, de fato, no final dos anos 50. E os experimentos que eram conduzidos nessa época envolviam a aplicação do LSD nas vítimas. E quem eram essas vítimas? Basicamente qualquer pessoa que eles conseguissem dopar. Isso vai desde funcionários da própria CIA até prostitutas, pacientes de manicômio e por aí vai. Esse uso do LSD perdurou por um tempo, até que eles começaram a perceber que existiam métodos mais eficazes de conseguir os resultados. E foi a partir daí que eles começaram a submeter os pacientes, como eles chamavam, não só à tortura física, como a mental e a eletrochoque também. E tudo isso acontecia com a desculpa de que eles queriam desenvolver os métodos de interrogatório deles para conseguir arrancar mais informações dos inimigos. E como esse processo acontecia? As vítimas, que também eram chamadas de escravos, eram submetidas a uma série de formas de tortura, que incluíam confinamento em caixas, serem enterradas vivas, contenção usando cordas e correntes, afogamento. Eles também submetiam as vítimas à submersão em água muito quente e depois muito gelada para causar choque térmico, privavam o sono delas e, enfim, uma série de coisas que, segundo a teoria deles, faria com que o trauma trouxesse a dissociação mental. 75% das vítimas eram do sexo feminino, porque o organismo possui uma tolerância maior à dor e, segundo eles, isso facilitava o processo de dissociação. Agora vem a parte da explicação do método e talvez fique um pouco confuso, mas me acompanha aqui que a gente chega lá. A programação monarca ela acontecia a partir da criação de personalidades e da construção de paredes de amnésia, tudo isso proveniente dos traumas que lhe eram causados. E essa parede de amnésia, ela faz com que a vítima esqueça total ou parcialmente o que aconteceu naquele momento, e isso faz com que o torturador fique seguro, já que ela não vai lembrar da cara dele, porque ela provavelmente não vai lembrar do que aconteceu ali, você entendeu? Isso cabe tanto para a teoria de criação de escravos mentais, porque assim, caso alguém fugisse dali e se libertasse e fosse contar o que aconteceu, não iria lembrar de nada, quanto para que fala que o MK Ultra era usado para apagar a memória de pessoas que passaram por sessões de tortura. No caso dos escravos, existiam gatilhos que eram usados para ativar e hipnotizar a vítima. E esses gatilhos eram baseados em palavras-chave e símbolos.
Se você também é fã da Marvel, você vai lembrar do Soldado Invernal, que é um escravo manipulado ativado por uma sequência de palavras-chave. No caso de Bucky, as palavras eram saudade, enferrujado, 17, aurora, forno, 9, benigno, volta pra casa, e vagão de carga, mas pode ser literalmente qualquer coisa que ative a hipnose. Não só palavras, como eu falei, mas vários filmes da Disney foram usados para programar os escravos, principalmente Alice no País das Maravilhas, Pinóquio e A Bela Adormecida. Dentro da programação Monarca existem 4 categorias, que são Alfa, Beta, Delta e Teta. A Alfa é basicamente a geral, onde eles apagam a memória da pessoa, mas sem uma programação muito específica. A Beta é utilizada para programar escravos sexuais, que são muito utilizados na indústria do entretenimento. A Delta é desenvolvida para programar soldados prontos para matar, que não têm medo de serem violentos. E a Teta é a programação desenvolvida para tentar desenvolver habilidades no paciente. A CIA nunca admitiu 100% o uso da programação Monarca, mas existem algumas declarações tanto de funcionários do governo quanto de possíveis vítimas. A mais incriminadora para mim foi a do ex-diretor da CIA, William Colby. Perguntaram para ele várias vezes sobre o Monarca e ele, depois de já estar de saco cheio da entrevista, respondeu que eles haviam parado com isso entre os anos 60 e início dos anos 70. E eu não tô aqui para insinuar nada, mas me pareceu muito uma confirmação. Além do mais, não é tão difícil assim pensar que a CIA faria algo desse tipo, então é por isso que essa teoria é tão forte. Ai, Olga, mas se o MKUltra já foi confirmado, se o ex-diretor da CIA já falou isso, por que ele ainda é uma teoria da conspiração? É que a teoria da conspiração fala sobre o fato de ainda aplicarem esse método. A teoria parte da premissa do se estava funcionando antes, por que eles parariam de usar? E dentro dessa ideia a gente começa a falar de pessoas que possivelmente passaram pelo processo da programação Monarca nos últimos anos. Lá para 2014, mais ou menos, o ator Shia LaBeouf começou a agir de uma forma meio estranha. Eu não faço a menor ideia se eu falei o nome desse cara certo, mas vocês sabem quem é. Enfim, a gente sabe que celebridade de vez em quando dá uns negócios assim, uns revertérios, mas ele tava muito estranho mesmo. Ele chegou a ser preso depois de ser expulso de um musical da Broadway, porque ele estava completamente fora de si dentro do teatro, e nesse mesmo dia, um pouco antes, ele foi visto por fãs na rua gritando com um homem em situação de rua, dizendo que ele tinha roubado seu chapéu. Nos meses seguintes, ele foi preso por se recusar a deixar uma loja depois de agir de um jeito bem estranho dentro dela e de ter dado uma cabeçada em um homem num bar em Londres. Então assim, ele estava bem estranho de fato. E é importante pontuar que tem uma teoria de que quando uma das vítimas começa a entender o que está acontecendo e passa a expor isso para outras pessoas, o MKUltra vai lá e dá um jeito para que isso não aconteça mais, se é que você me entende. E no caso de famosos que são programados, eles basicamente programam a pessoa para destruir a própria carreira. Porque assim, qualquer coisa que ele falar não vai fazer sentido, as pessoas não vão dar importância e vão tratar ele como um maluco. Afinal, quem vai acreditar em um cara que estava gritando e quebrando tudo dentro de um teatro? O Shia, certa feita, apareceu em uma premiação com um saco de pão na cabeça, escrito "Eu não sou mais famoso". E a mídia caiu matando em cima dele, falando que foi um marketing forçado que deu muito errado. Mas se a gente for ver pelo lado da programação Monarca, deu muito certo. Essa teoria de que Shia foi programado ficou mais forte ainda quando descobriram uma entrevista dele de 2008. Quando ele fez o filme Eagle Eye, ele deu uma entrevista para Jay Leno no programa The Tonight Show, e nessa entrevista ele fala sobre o FBI. Ele conta que ele e o elenco tiveram contato com um consultor do FBI e que esse cara falou que eles têm acesso a ligações, aparelhos eletrônicos e até o carro deles eles conseguem acessar. E ele disse que o cara falou pra ele que a cada 5 ligações que eram feitas, uma era gravada, e o Shia disse que deu risada porque achou absurdo aquilo. E aí o cara prontamente mostrou pra Shia uma ligação que ele tinha feito 2 anos antes daquilo. Toda essa situação só nos deixa bem claro que Shia não sabe guardar as informações e talvez isso tenha deixado uma certa galera aí meio preocupada. Vale ressaltar que isso é uma teoria e eu só estou contando ela pra vocês. Existem vários casos públicos de civis que foram vítimas do MKUltra lá em 1940 e 1950. Um deles é o de Phyllis Goldberg, que acabou falecendo em 2011. Ela teria sido uma das sobreviventes da programação Monarca, submetida majoritariamente a choques elétricos. O sobrinho dela conta que ela passou os últimos 20 anos de vida dela completamente apática e sem expressão, quase que catatônica mesmo. Ele conta também que quando tinha reunião de família, quando tinha festa, ela não interagia com ninguém. Na verdade, ela não chegava nem a olhar no olho dos familiares.
quando alguém tentava abraçar ou fazer qualquer carinho que fosse nela, ela imediatamente estremecia para tentar se proteger, isso numa consequência do que ela foi submetida na época do MKUltra. Bom, que o MKUltra existiu a gente teoricamente sabe, mas se ele continua sendo usado até hoje é um grande mistério. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo agora, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso, se você acredita que o MKUltra ainda é usado hoje em dia. E não esquece de comentar sugestões para os próximos vídeos também. Eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.